Meu Pai, quando te iras contra mim em razão dos meus erros, tenta apaziguar, abstendo-me de pecar novamente. Mas ensina-me que não posso satisfazer a tua lei. Ensina-me que esse esforço é descansar em minha própria justiça. Ensina-me que somente a justiça de Cristo, a ponto, pronta e completa, é adequada a este fim. Ensina-me que quando me castigas pelo meu pecado, não é para que deva tentar me reformar, mas é apenas para que eu possa ser mais humilde. Súplice, separado do pecado, sendo reconciliado e justificado em Cristo pela fé. Ensina-me um senso da minha suficiência e habilidade nele. É um dos meios de estar firme. Ensina-me que eu nunca devo descansar em minha própria fé, mas que eu possa confiar em Ti como meu único auxílio pela fé. Ensina-me que se eu rejeitar a minha fé, rejeito a Ti, pois é pela fé que Te aprendo. E assim como és tão precioso, assim também a fé é por demais preciosa a mim. Ensina-me que estou aquém da pureza que requeres, porque, ao julgar-me santo, não busco santidade. Ou, crendo que sou impotente, nada mais faço. Humilhar-me por não ser tão santo como eu deveria, ou tão santo quanto eu poderia ser, por meio de Cristo, porque és tudo. E possuir-te é possuir tudo. Porém, quando dou importância à criatura, a coloco entre mim e ti, de modo que não mais ando humilde e santamente. Senhor, perdoe-me por isso. Essa foi mais uma oração. Que o Senhor possa nos direcionar a clamarmos cada dia mais para que Ele nos ensine. Que Ele mova nosso coração a estarmos cada dia mais alicerçados nele, depositando nossas esperanças nele, para que possamos viver para Ele. Bom dia a todos. Que possamos continuar as nossas meditações. Agora abordaremos segunda Timóteo, segunda epístola a Timóteo, 16º livro. Estamos próximos ao fim. Que Deus possa nos direcionar a compreendermos a sua palavra e não apenas criarmos em nossa mente aquilo que nós gostaríamos. Quantas vezes nós escutamos e queremos que a palavra seja moldada a nós, quando nós deveríamos ser moldados por essa palavra. Nós vimos na primeira carta escrita a Timóteo, onde nós temos ali uma referência de como a igreja gloriosa do Senhor era organizada. E agora nós vemos de maneira muito clara como que essa palavra, depois de organizada, ela gera a transformação. Paulo, que estava encarcerado, aproximadamente ali 66 anos depois de Cristo, ele vai abordar todas essas questões de doutrina, comportamento, de não se envergonhar, de combater um bom combate. Depois de preso na primeira vez em Roma, ele empreende uma quarta viagem missionária, que nós não temos registros escriturísticos, mas tudo leva a crer dessa forma. Daí foi escrita essa primeira carta ao Timóteo, e depois a de Tito. E depois ele preso novamente, levado para Roma, porém agora em uma situação completamente diferente. Bem pior do que a anterior. Ele não morava mais em uma casa alugada, onde estava desfrutando de certa liberdade. Agora, ele estava acorrentado em um cárcere como criminoso. Isso é tremendo. Ali ele sofreria maus momentos, mas todos esses maus momentos não era nada perto da glória do qual o seu espírito enxergava.
ele não se deixava iludir pelas situações alegres e momentâneas e também não ficava desesperado diante das dificuldades. Em Atos 28:30, eu gostaria que vocês abrissem para que pudessem enxergar do que se trata, para ver como que chega a essas conclusões. Essas conclusões não surgem e emanam meramente da minha cabeça, mesmo porque minha cabeça não tem capacidade de criar o que é a verdade das Sagradas Escrituras. Nós somos guiados pela palavra, a palavra que deve direcionar. Nós não somos chamados a termos uma opinião, mas uma convicção acerca do que está escrito. Então, tudo que nós vamos crer, nós devemos olhar as Sagradas Escrituras para buscarmos nela refúgio e segurança daquilo que Deus estabeleceu. Olha o que diz em Atos 28:30. O penúltimo verso da Bíblia. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas. A todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, sem restrição alguma. Ou seja, lembre-se que na primeira prisão, então, ele estava em uma casa, ele termina o livro de Atos nessa situação e depois nós podemos ver essa sua segunda prisão, onde ele escreve a sua última e derradeira carta. De maneira que essa carta marca muito o nosso coração. Nós devemos prestar muita atenção ao lermos essas cartas e procurarmos compreender o que ela quer dizer, o que ela reflete na nossa vida. Que vocês possam agora acompanhar a leitura integral, para que a gente consiga enxergar toda essa escrita que ainda ecoa entre nós. Perfeito? Vamos ao que diz. Abram lá então agora em 2 Timóteo, no primeiro capítulo. Como ainda é cedo, eu consigo, acho que, ler os 4 capítulos. Eu não gosto de ficar pensando em versículos isolados. Claro que muitas coisas aqui são apontamentos que nós podemos, por intermédio de versículos, chegar a conclusões que estão ali propriamente ditas no texto, mas vamos ler de maneira integral, porque creio que muitos de vocês, por falta de encorajamento, não leem. Pensa que 1% do nosso dia não é nada. Nós temos 1440 minutos. Observe que isso é muito pouco. Entregar 1% a Deus, e mesmo com pouquíssimo que entregamos ao Senhor, Ele nos transforma. Pensa que esse pouco que entregamos não se trata de chegarmos ao Senhor e mostrarmos que estamos entregando, mas dele, em sua soberania, nos buscando para Ele. Ainda que sejamos muito resistentes à sua palavra, Ele ainda assim envia o seu Espírito Santo para mudar os nossos corações, para transformar as nossas vidas, para nos direcionar a essa verdade. Portanto, que vocês tenham disciplina e constância nessa leitura. Imagina você utilizar apenas 1 hora do seu dia lendo as Sagradas Escrituras. Eu garanto que vocês sofrerão as maiores transformações da sua vida. Eu garanto que tudo isso que foi dito aqui, for lido, essas palavras transformarão a sua vida. E transformar não se trata em ter uma versão melhor agora para 2026. Se trata, sim, de uma nova vida. Uma vida que você não conhecia, uma realidade que seus olhos não poderiam desfrutar, uma paz que você nunca usufruiu. Tal qual Paulo viveu. Porque o mesmo Espírito que capacitou Paulo nos capacita, a mesma ação ocorrida no passado continuou ocorrendo durante toda a história e continuará ocorrendo até que Ele venha. Vamos então ao que diz. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Deixa eu apoiar aqui no meu negócio de leitura, porque eu estou segurando ele.
Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Quem de vocês já escreveu uma carta? Muito se quer escrever uma carta. Na pior das hipóteses, manda mensagens no WhatsApp, muito rápido e breve. É muito interessante enxergar a estrutura de uma carta. A carta, ele começa se apresentando. A carta, ele direciona essas palavras principais, essa saudação, e ele coloca ali aquilo que é muito importante. Como um apóstolo pela vontade de Deus, enviado com um fim determinado, cumprindo aquilo que havia sido estabelecido por Deus, para que as pessoas pudessem se repousar não nas suas capacidades, mas na promessa feita por aquele que não mente. Ele escrevendo a carta a Timóteo, que era chamado de filho amado. Observe que essa questão de filiação, do qual é utilizado em algumas vezes na Bíblia, é completamente diferente do que essa que vocês veem hoje em dia, tá? As pessoas vêm falar, agora a pessoa é meu filho, porque foi gerada por intermédio da pregação do Evangelho, onde eu ministrei o Evangelho. Muitas coisas assim são utilizadas mais como dominação do que como Paulo estava utilizando aqui com Timóteo, tá? Então essa questão de paternidade espiritual, de cobertura, são todas criações humanas, do quais homens ficam olhando e atrelados a outras pessoas por medo e não por essa amizade genuína que existe quando são impactados de fato por alguém e vivem essa vida compartilhada em Cristo Jesus. Essa questão de paternidade, tem pessoas que querem que a pessoa chame ele de pai. Pense que isso daí está ligado à vaidade. Uma coisa é você ter respeito, outra coisa é você ser obrigado a determinadas coisas. Meu filho, na fé, como... Pensa que tudo isso está muito atrelado a desejos humanos. Quando nós vemos essas menções nas Sagradas Escrituras, nós não estamos falando numa questão de dominação, mas uma questão de unidade. Com certeza, Paulo não se sentia melhor que Timóteo. Ele se sentia servo de Timóteo, a ponto de fazer isso com a sua maior devoção possível. Mas hoje em dia, quando nós vemos essa questão de paternidade, imagina-se que não, ele é meu pai, então tenho que servi-lo. Observe que o maior homem do mundo veio não para ser servido, mas para servir. Todos os homens que são impactados por Deus, eles não mais se veem da forma como os outros podem servi-lo, mas servindo aos outros. Essa é uma grande característica daqueles que foram impactados por uma palavra. Então, prestem muita atenção quanto a esses termos, porque esses termos hoje foram completamente manipulados e desvirtuados da sua função original. As pessoas constroem algumas crenças que em nada tem a ver com as Sagradas Escrituras. Então, observe com bastante atenção isso. Fuja de lugares que às vezes fiquem chamando a pessoa de pai, isso não é saudável esse tipo de coisa, tá? Que você possa entender que existe um pai, sim, um pai que está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Este é aquele que nos capacita a enxergarmos o nosso verdadeiro e único Pai, a nossa realidade, como filhos amados desse glorioso Pai. O filho que nos aponta para esse glorioso Pai. Que vocês possam compreender isso. Existem muitas pessoas que infelizmente, por não possuírem
ainda discernimento e maturidade ficam escravizados a questões que são meramente humanas. Era impossível não mencionar essas questões se tratando de Timóteo, porque muitas dessas loucuras que acontecem no meio cristão hoje emana de má interpretação do que está escrito. Continua dizendo, verso 3: Dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados. Sempre me lembro de vocês em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó, Lloyd, e de sua mãe, Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Olha que interessante. Essa paternidade do qual Paulo menciona era uma paternidade no sentido íntimo. Ele chama de meu filho, mas o pai conhece o filho. Vai hoje perguntar para essas pessoas que reivindicam ser chamadas de pai, pergunta o nome da avó. Se vacilar, não sabe nem o nome, não sabe nem quem é. Então prestem muita atenção. Por isso que a Bíblia nos traz os padrões. Por isso que pessoas ficam escravizadas. Observe que ele conhecia a vida de Timóteo. Ele conhecia, ele guardava aquela vida. Ele guardava e ele tinha ali um carinho completamente especial. E ele manifestava isso por intermédio dessas palavras que nós estamos vendo. Verso 6. Por isso quero lembrá-lo de avivar o chamado do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Aqui neste verso 6, olha que interessante. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu. O foco não está na mão que foi imposta sobre ele. Está no Deus que concede dons. Hoje as pessoas querem impor as mãos sobre outras pessoas como se elas tivessem essa capacidade de transmitir dons de Deus. Não, o dom é dado por Deus. A imposição de mãos era um mero representação daquilo que ocorria nos céus, daquilo que ocorria no mundo espiritual. E ele continua no verso 7, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia. Observe que a ênfase de Paulo sempre é a exaltação de Cristo. Ela não é focada em si mesmo. Não é focada em si mesmo de forma alguma. Mais uma vez o verso 7, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Verso 8, portanto jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Olha ali onde ele estava. Então nós temos já a característica do qual, onde ele escreve essa carta. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Você vê que tudo converge em Cristo. A força que Cristo dá para suportar o fardo de algumas situações da vida. Será que você tem buscado em Cristo ou você tem buscado soluções que apaziguem as dores dessa vida? Claro que nós fugimos da dor, naturalmente nós fugimos da dor, mas nós entendemos que até mesmo a maior das dores, como as menores das dores, elas estão no controle soberano de Deus, sabendo que algo Ele está trabalhando em nosso coração. Continua no verso 9, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Este verso é um verso central na nossa vida. Imerecedores dessa graça. Imerecedores. Calma aí. Verso 9.
a graça imerecida. Imerecedores dessa graça. O plano feito desde a eternidade. Observe que Deus não está simplesmente lidando com os homens conforme os homens agem diariamente. Deus estabeleceu todos esses planos desde a eternidade. Pense que para nós as coisas ainda estão acontecendo, mas diante dos olhos de Deus, todos nós já estamos assentados ao seu lado, com Ele, porque nós fazemos parte dele, a sua igreja. Nós estamos vivendo espaço de tempo humano, mas nós somos seres celestiais, transformados assim por conta da misericórdia de Deus, que escolheu nos tornar corpo, nos tornar vida, nos tornar vivos por intermédio da sua morte. Essa é a realidade do mundo espiritual. Então, que Deus também vai nos capacitar é uma realidade mais real ainda. Às vezes nós buscamos refúgio em nós mesmos, buscamos crer que nós temos capacidades e nós devemos atribuir a Deus tudo que acontece em nossas vidas, sabendo que Ele há de nos fortalecer e nos direcionar. Observe que Paulo não estava preso por conta da sua infidelidade. Paulo estava muito pelo contrário, estava ali completamente sendo tomado por essas aflições por conta da sua fidelidade. Às vezes acontece alguma coisa ruim na sua vida e você fala, nossa, eu tenho sido infiel, Deus está me punindo. Observe que isso não é bíblico. Claro, se você tem vivido uma vida de pecado miserável, você trai a sua mulher e depois ela se separa de você, você vai falar assim, Deus está me punindo. Não, você é um miserável que se entrega ao pecado e vai e depois espera que as coisas deem certo. Muitas pessoas vivem assim, elas pecam, pedem perdão para Deus e esperem que Ele remedie aquilo que Ele causou. Claro que Deus é o suficiente bom para não deixar cair as consequências dos nossos erros, mas nós devemos analisar que um homem que está em Cristo, ele não vive diante do pecado, ele não vive errando, buscando depois que Deus conserte as suas situações. Esse daí é um safado, esse ser é um ser miserável que está cego, que nós oramos para que ele seja convertido e possa compreender do que se trata esse reino celestial que é criado dentro do nosso ser. Vamos continuar. O verso 10 diz, agora Ele tornou tudo isso claro para nós, com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade, por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Observe que ele traz ali a sua autoridade, mas ele não atribui a ele atribui tudo a Cristo. Continua dizendo no verso 12, por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Olha que frase maravilhosa. Hoje nós sofremos e começamos aí a ir por caminhos completamente diferentes. Será que você conseguiria hoje olhar e falar assim, por isso estou sofrendo assim, não me envergonho, pois conheço aquele em que creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado. Ele não estava preocupado com a sua vida, ele estava preocupado com aquilo que havia sido colocado dentro dele, que representava algo que ele não poderia conquistar mediante as suas próprias forças, que era uma dádiva. Não se esqueça do verso 9, que ele fala que foi chamado para uma vida santa. Não porque merecesse uma vida santa, mas sim porque este era o plano de Deus, que mostrava a graça dele por intermédio de Cristo. Ele começa a depositar a sua confiança única e exclusivamente em Cristo. A confiança que o colocou de joelhos, que o cegou, que posteriormente iluminou sua vida e fez com que ele enxergasse aquilo que os seus olhos naturais não podiam contemplar. O verso 13 diz, apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo de ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Olha que interessante, ele chega e fala assim, deposite a sua esperança naquilo que aprendeu de mim, porque sei que digo a verdade. Hoje, nós vamos e falamos assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
Constantemente você vai ver pessoas ao seu redor falando que o filho quer que o filho não tome refrigerante, por exemplo, mas você toma refrigerante. Você quer que seu filho não fume, mas você fuma. Você quer que seu filho não fale palavrão, mas sua boca é um esgoto a céu aberto. Você quer que seu filho se alimente direito, mas você se alimenta porcamente. Você quer que seu filho seja educado e você sequer ele esquece e escuta da sua boca por favor ou obrigado. Observe que nossos comportamentos movem aqueles que estão ao nosso redor por intermédio do ensino, do exemplo. Ele continua a dizer no verso 14: pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Observe que não fala de uma verdade surgindo dele, mas de algo que é externo a ele. A fé não vem de uma capacidade sua de entender o Evangelho, a fé vem de um dom de Deus, onde ele aplica isso dentro dos nossos corações pela sua misericórdia. Verso 15: como você sabe, todos da província da Ásia me abandonaram, incluindo Figelo e Hermógenes. Observe que ele está falando agora na sua segunda prisão de um isolamento onde aquelas pessoas que estavam ao lado dele estavam temporariamente, e agora ele se encontrava abandonado e preso. E essas cartas manifestavam que ele não se sentia sozinho, porque ele sabia em quem ele estava. Por isso que não há motivos para nunca nos desesperarmos, sabendo que este Deus poderoso e soberano há de nos guardar, há de nos fazer companhia, de nos fazer sentir abraçados por Ele. Se você está em Cristo, a solidão não será mais um lugar de vivência. Será simplesmente uma lembrança de que existe algo que transcende os seus olhos, que está ali te guardando. E que mesmo que você não consiga ter alguém ao seu lado, você recordará de tudo que ele fez, de tudo que ele faz, de tudo que ele continua fazendo na sua vida. Ele diz ainda no verso 16 que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso. Capítulo 2: meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine as pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Observe que ele sempre exalta a graça de Cristo Jesus. As palavras que saíam dele proferiam as verdades. Não se tratava dele falando algo meramente, mas de muitos que estavam ali já vivendo essa verdade. Então, que você não seja seduzido por muitos que possuem viver um cristianismo onde na verdade eles são inimigos da cruz de Cristo, que você possa conhecer essa palavra. Você talvez está aqui, mas você nunca leu a Bíblia. Você pega e fala que é cristão, mas você não conhece a palavra de Deus. O que mais existe são pessoas que dizem crer, mas que jamais leram as Sagradas Escrituras. A crença delas provém de uma mera superstição e não do conhecimento dessas palavras que modificam e transformam nossa mente dia após dia. Galego, mas é porque ele lê que ele é crente de forma alguma. Mas lendo nós saberemos como obedecer a Deus. Nós conheceremos a vontade de Deus, mas nós clamamos a Ele que Ele se faça conhecido por nós. A nós, né? Que Ele se faça conhecido a nós, que Ele habite em nós, que Ele tire as escamas dos nossos olhos e nos instrua na verdade. Nós estamos aqui dia após dia clamando a Ele. Nós estamos aqui suplicando para que essas vozes não sejam apenas palavras lidas, mas que sejam vida dentro de nós, que essas palavras corram pelos nossos sangues, que ao nos cortarmos, que ao nos ferirmos, palavras jorrem de nós. Tem homens de Deus que você vai ver ele falar, as palavras dele emanam as Sagradas Escrituras, mas
quando nós somos feridos, nós manifestaremos o que está dentro de nós? Será que quando nós somos feridas, essas feridas da alma, o abandono, o descaso, o desprezo que algumas pessoas possam ter por nós, que causam feridas, que nos abrem, o que emana disso? Quando nós não temos as nossas expectativas supridas, será que daí nós manifestamos a nossa carnalidade ou a nossa espiritualidade? Observe que o cristianismo é prática, o cristianismo não é uma mera teoria. E essa teoria, que muitos conhecem muito bem, não passam de meras teorias, porque elas devem estar ali aptas a viverem diariamente, a serem vividas diariamente e suportando todas essas aflições da vida, sabendo que aquele que te chamou, ele há de te capacitar a suportar. Eu oro hoje para que você possa ser fortalecido e que você possa suportar, que ele possa te capacitar a enxergar a razão dele fazer tudo isso, para a honra e glória do nome dele. Saiba que até mesmo nas nossas dores, ele é glorificado. Verso 3 diz: suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher fruto de seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo, o Senhor o ajudará a entender essas coisas. Olha que interessante. Ele falava de maneira clara, com palavras ali que eram ilustrativas, mas ele falava: pense no que estou lhe dizendo, mas o Senhor ajudará a entender todas essas coisas. Eu não estou aqui pensando que se eu sou um erudito, se eu tenho capacidade de explicar a vocês, eu só estou crendo na capacidade do Espírito Santo em ajudar-nos a compreendermos essas palavras. Eu não confio na minha capacidade, não confio na minha habilidade de acordar, de ler, de tentar sintetizar algumas coisas. Eu confio que essa palavra deveria ser pregada, e essa palavra sendo pregada, ela seria aplicada pelo poder do Espírito Santo nos corações. Talvez você chegou aqui hoje, nem sabe por que você está ouvindo a palavra de Deus, e essa palavra é mais do que suficiente para transformar a sua vida e realmente lhe fazer vivo, porque sem Cristo você está morto. Então, quando nós falamos transformar, na verdade nós queremos falar matar para o velho homem surgir para o novo. Hoje nós vendemos um evangelho. Não se trata de vender o evangelho porque ele não tem preço, ou melhor, ele tem um preço. E o preço que foi pago ninguém poderia pagar, por isso que esse preço é imensurável. O preço foi pago a preço de sangue, o sangue do homem santo que habitou nessa terra. Então não há nada que eu possa fazer para suplantar as suas necessidades, mas há um Deus que supre todas as suas necessidades, que você encontra repouso somente nele. Que Deus nos ajude a entender todas essas palavras. O verso 8, ele segue dizendo: lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio, e por causa disso sofro, estou preso como um criminoso. Ele começa a trazer a história do rei Davi, relembrando aquelas pessoas da origem do chamado, daquela promessa desde o início. O filho de Davi havia ressuscitado dos mortos, a promessa havia se cumprido. Essas são as boas novas que ele anunciava. Lembre-se do conhecimento da avó Lloyd, por isso que é importante lermos contextos inteiros. Lembra que ele estava ali falando da sua avó, verso 5 do capítulo 1, da fé sincera, como era a sua avó Lloyd. Essa fé que vinha de uma geração, avó, do qual com certeza contava essa história. Será que você conta para os seus filhos essa história? Ou você fica contando a história que seu filho é um pequenininho que vai destruir grandes gigantes, ou ele fala assim: tá vendo? Deus enviou seu filho pequenininho diante desse gigante que o mundo olhava, mas ele destruiu simplesmente com uma pedrinha, da mesma forma que estava escrito em Tessalonicenses, onde ele destruiria o inimigo com o sopro da sua boca, do qual ele pode ser pequeno diante dos homens, mas ele é gigante.
no reino celestial, do qual ninguém tem poder como ele. Ele é o organizador, ele é a ordem suprema. Observe que ele traz ali palavras para que possa ser direcionado à sua fé. Mais uma vez o verso 8, lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos, e são essas boas novas que eu anuncio. E por causa disso eu sofro. Ele falava e ele sofria. Por causa disso sofro e estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Quantas vezes eu mencionei aqui acerca dessas cartas em prisão? Lembre-se quais são as cartas em prisão. Sempre traga à sua memória essas cartas. O que foi, você conseguirá dessa forma ser direcionado a uma compreensão do que ele estava dizendo e qual era a situação que ele estava, e você verá que ele não fica se lamentando pela situação do seu corpo, mas sim pela liberdade da sua alma. Ele diz, e por causa disso sofro, estou preso como criminoso, mas a palavra não está presa, portanto estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Para os que foram escolhidos. As pessoas falam, não, Deus não tem escolhidos. Lógico que tem. Deus tem escolhidos, porque se ele não escolhesse, ninguém o escolheria. Desde antes da fundação do mundo, Deus havia escolhido salvar um povo para si. E você que está aqui agora ouvindo essa palavra, você é aquele que está dentre esses. Creia que Deus te escolheu. Galego, mas eu posso não ser um escolhido? Pense que todos aqueles que creem serão abraçados por Deus. Se você não for um escolhido, se trata de um homem que é entregue a si mesmo. Aqueles que são escolhidos são aqueles que foram resgatados de si mesmo. Isso não faz Deus ruim, isso faz um Deus misericordioso, porque ninguém o escolheria. Imagina, se ele não escolhesse, quem iria escolher Deus? Quem consegue viver o que Deus estabelece na sua palavra? Quando foi a última vez que você pecou? A última vez que eu pequei deve fazer alguns poucos minutos, quando eu levanto com irreverência, quando me dá preguiça, quando eu olho minhas atitudes e vejo quanto de egoísmo e de vaidade, quantas coisas ainda fluem dessa carne que necessita ser mortificada dia após dia, mas mesmo assim ele me fortalece. Se ele não tivesse me amado, eu jamais enxergaria essas mazelas que existem em mim. E nós rendemos glória a ele por isso. Isso, quando falam de escolhidos, as pessoas olham como divisões, mas quando nós deveríamos olhar para esse mensurável amor, porque nós merecíamos a morte, mas ele nos entregou a vida. E glória a Deus ele ter nos escolhido. E nós proclamamos esse evangelho sabendo que todos aqueles que ele escolheu haverão de ouvir essa palavra e glorificarão o nome dele. Galego, mas então aquela pessoa não é escolhida? Eu não sei, você não sabe, nós pregamos o evangelho a ele. Você vai ver que essas pessoas que falam de não ser escolhidas, elas o negam pelas suas próprias responsabilidades. E você que crê, você não o crê porque você é bom, você crê meramente porque ele te escolheu. Então toda a glória sempre é dada a Deus. Mas diante da nossa rebeldia, essa rebeldia nós assumimos e falamos que nós somos esses miseráveis, imprestáveis que desprezamos Deus. Verso 11 diz, esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Esses somos nós, infiéis, mas ele é aquele que permanece fiel, porque ele não nega a si mesmo, e ele escolheu salvar um povo para si, um povo que o negou a vida inteira, um povo que o matou. Da mesma forma que nós vemos ali as autoridades da época matando Cristo, nós somos responsáveis pela morte de Cristo todos os dias. Imagina que todos os dias nós pecamos, sabendo que os nossos pecados são a causa de morte do nosso Senhor e Redentor. Coisas que não fazem parte não entram na minha cabeça, mas por um lado entra, porque eu sei que é o pecado. Mas imagina que tem pessoas que são dominadas pelo álcool, e o álcool destruiu a sua casa, e pessoas ali continuam a levar essa droga para sua casa, continuam ainda a ser tomados por aquele vício. Claro que é o pecado, mas imagine que
É a mesma coisa, você vê a pessoa ali que foi morta teve uma família destruída pela bebida e ele continua a beber. Mas você vê em contrapontos pessoas que viram ali seus pais, seus familiares sendo destruídos pelo álcool e tem completa aversão por isso, porque gerou uma dor. Da mesma forma que nós deveríamos ter aversão pelo pecado, vivendo uma vida santificada, não por nós, mas pelo Espírito, e olharmos e termos aversão ao pecado, e resistirmos ao pecado, resistirmos à nossa carne, porque agora o pecado pode ser controlado, porque ele não é mais Senhor de nossas vidas. Que nós possamos permanecer fiel ao Senhor, porque Ele continua sempre fiel a nós, e Ele não nega quem Ele é, mas que nós possamos negar a nós mesmos, não olharmos para as nossas vaidades, para as nossas regalias, mas olharmos para a morte de Cristo, para o aprisionamento da nossa alma a Ele, porque nós somos comprados por um grande preço. Verso 14, lembre-se dessas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem os ouve. Verso 15, esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas e profanas que só levam a mais comportamentos mundanos. Observe que essa ordem não é apenas para Timóteo, mas para todos nós. Evite conversas tolas e profanas que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer. O exemplo ocorrido com Imeu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu e com isso desviaram alguns da fé. Observe que ele nos direciona até mesmo às conversas que nós devemos ter. Quantas vezes você tem conversas que são proveitosas? Talvez esse seja o único diálogo, ainda que um monólogo, que você tem com algo útil. Porque o resto do dia você se afunda na sua vida civil e esquece que você vive aqui uma vida celestial. Que você é um representante de Deus nessa terra, que durante 24 horas você deve estar ligado a Ele e vivendo para Ele. Galego, mas como que eu vou falar de assuntos relacionados à fé? Não precisa você chegar e falar assim, está escrito em capítulo 2, vai chegar num lugar, seja solícito, vai chegar no seu emprego, seja uma pessoa atenciosa, sirva a Deus da melhor maneira possível. Você vai em um evento social, seja simpático, converse com as pessoas coisas agradáveis, não fique jogando conversas ao vento. Observe que nós podemos glorificar o nome de Deus por intermédio de tudo, sem sermos meros ativistas religiosos. Ser ativista religioso é você apenas falar, mas não viver. Nós não somos meros ativistas, nós vivemos e vivemos para a honra e glória de Deus, porque somente Ele pode nos capacitar. Continua dizendo ainda, verso 19, mas o alicerce sólido de Deus permanece firme, com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Olha que interessante, Deus conhece quem pertence a Ele. E todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Você pertence ao Senhor, então se afaste do mal. Essa é a advertência. Mais uma ilustração bela é mencionada aqui no verso 20. Numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, outros de madeira de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menor valor para uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Se você se mantiver, nós estamos falando aqui de responsabilidades humanas. Lembre-se que primeira coisa, nós devemos conhecer a Deus, depois conhecer a vontade de Deus, depois conhecermos o que a vontade dele nos direciona e sermos fiéis a essa vontade, crendo que ele nos capacita a obedecermos.
Nós somos chamados a uma responsabilidade, mas essa responsabilidade nos é dada a capacidade que vem do alto. Quando nós conseguimos cumprir, nós falamos: nossa, como eu sou santo, olha o que eu faço, olha, eu acordo 5 horas da manhã para ler a Bíblia. Não, o Senhor te acorda todos os dias. Tal qual aquela voz que gritava: Samuel, 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 e era o Senhor falando com ele. Hoje, lembre-se que naquele tempo não era comum já escutar a voz do Senhor. Hoje nós não escutamos essa voz audível. Mas nós temos a presença deste Espírito que nos desperta, que mesmo com sono, mesmo dormindo pouco, o Senhor nos desperta e essa voz grita aos nossos ouvidos e nos desperta para a realidade. Essa voz vai criando forma dentro de nós, criando camadas que nos fortalecem em meio às adversidades, em meio às dificuldades, e o nome dele cada dia mais é glorificado. Portanto, fuja das suas paixões, escute a voz de Deus. Continua no verso 23, digo mais uma vez, não se envolvam em discussões tolas e ignorantes, que só servem para gerar brigas. Observe que aquele que fica brigando toda hora, alguma coisa já está errado também, né? Você vê muitas advertências contra isso. 24. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento, e assim conheçam a verdade. Então não se trata de debates, mas a instrução e mansidão, sabendo que Deus quer levar ao arrependimento e conhece a verdade. Então não adianta você ficar brigando com a sua mãe por causa da estátua que ela tem aí dentro da sua casa. Não adianta você ficar brigando com seu tio que tem outra crença. Mas amá-los com mansidão e esperança de que Deus os leve ao arrependimento. Se você conhece a verdade, seja fiel a essa verdade, dê um bom testemunho e creia que mais cedo ou mais tarde Deus há de transformá-los. A sua esperança está não naquilo que você pode fazer, mas naquilo que o Espírito de Deus o faz. Verso 26 continua. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazer o que ele quer. Só um minuto. Alexa, desliga. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Olha que interessante, essas pessoas que estão ali, elas estão presas à armadilha do diabo e aprendeu a fazer o que ele quer. Nossa, Galego, mas como que é isso? Sim, você também esteve, eu estive preso às armadilhas do diabo. Olha que eu não estou delegando a responsabilidade do diabo, porque quem será punido no inferno sou eu, tá? Não o diabo. Não que eu serei punido no inferno, tá? Mas caso eu não seja o que eu estou dizendo, serei e com todo direito, Deus me punirá no inferno, caso eu viva a vida conforme eu almejo. Mas observe que Deus não vai punir só o diabo, ele vai punir o pecador ali. O pecador está preso à armadilha do diabo, ele sequer enxerga. Eu fiz milhares de coisas horríveis durante a minha vida, do quais eu me envergonho em falar, mas eu sou responsável por isso. Eu fiz isso. O pecado que habita em mim, eu não posso colocar a culpa, é o pecado. Não, sou eu. Eu sou o miserável. Eu sou ainda aquele que peco. Os pensamentos fluem de mim. Não é Deus que coloca o pensamento ruim na minha mente. As pessoas olham isso como se fosse Deus daí que colocasse. Não, é a sua natureza. E a sua natureza só pode ser apaziguada mediante o agir desse Espírito. Então, clame ao Senhor para que este Espírito te traga o perfeito juízo e que ele te tire dessa armadilha do diabo. Para que você não faça mais o que ele quer. Para que você não siga mais os desejos do seu coração, mas você seja transformado por este Espírito que nos move. Ele estava advertindo tudo isso para que Timóteo pudesse instruir outras pessoas na verdade e essas palavras ficassem para sempre registradas. Embora em palavras registradas em um pergaminho, essas palavras visavam marcar corações e transformar vidas. Elas são escritas na alma.
Essa palavra de Deus deve marcar a sua alma. Ao você se deparar com alguma realidade agora, hoje, você olhará e falar assim, não, eu sou um servo do Senhor, eu não irei fazer isso. Eu irei glorificar o nome de Deus. Eu vou ter prejuízo nisso, não tem problema. Eu vou fazer o que Deus estabeleceu. Não, eu não vou responder à altura essa pessoa está me ofendendo, eu serei paciente. Não, tal pessoa é desse jeito, não importa o que ela é, importa o que você é. O que você é em Cristo, que você consiga refletir tudo isso. O capítulo 3, no verso 1, estamos caminhando para o fim. E eu espero, vou ser mais objetivo, não vou me ater a verso, vou falar blocos um pouco maiores. Então prestem muita atenção ao que diz a palavra, porque a palavra também não precisaria nem de explicações minhas. Talvez essas explicações mais nos distanciam do que nos aproximam. Então, só a palavra já é mais do que o suficiente. O verso 3 diz, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmos e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes, cheias de si, amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Olha que loucura. Parece que foi escrito hoje. Haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Quantas vezes eu fui isso? Eu estou em cada verso dessas palavras. Eu consigo me enxergar ali. Tudo que eu espero ter sido. E tudo isso que está aqui escrito e talvez tenha em mim, eu peço e clamo para que o Senhor retire de mim. Retire de mim. E que Ele me afaste de ser religioso apenas na aparência. Que nós não rejeitemos esse poder capaz de nos dar a verdadeira devoção. E que nós possamos identificar quem é assim para que possamos nos manter longe. Que Deus nos direcione. Entre tais pessoas, aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Observe que o pecado nos faz desejar. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Algumas pessoas entendem que Janes e Jambres eram aqueles magos que faziam as mesmas obras que Moisés estavam fazendo. É bem interessante essas questões. E lógico que também são suposições, porque os outros documentos não são inspirados por Deus. E o que nós temos aqui são simplesmente Janes e Jambres se opondo a Moisés. Continua no verso 8. Tem a mente depravada e sua fé não é autêntica. Observe que existe fé falsa. Existe fé falsa. Porque a fé verdadeira é um instrumento de Deus. Você crê, que tal coisa vai te levar aos céus. Se não for Cristo Jesus, sua fé é falsa. Não existe intermediário entre Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus. Essa é a nossa certeza. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Este é Cristo Jesus. Ele que deu a vida para comprar a liberdade de todos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Ele já dizia. Continua dizendo. Verso 8, esses mestres se opõem à verdade, como James e Jambres se opuseram a Moisés, têm a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Verso 10, mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é meu propósito de vida. Será que aquelas pessoas que você escuta, você sabe como vive e o propósito de vida delas? Por quê? Observe que existem mestres que se opõem à verdade, que têm a mente depravada e uma fé que não é autêntica. Por isso, olha a questão ali de união que existia entre Paulo e Timóteo. Essa reunião de
de corpo deve ser cada vez mais íntimo. O pastor não é um ser autoritário, é uma pessoa que vive ali em meio às suas ovelhas. Não é um ser separado, não é um ser iluminado, ele é apenas mais um que está ali ao serviço do Senhor. Então, fujam dessas questões malucas, tá? Fujam dessas questões malucas e entendam do que se trata a verdadeira e genuína igreja do Senhor. Você possa identificar que o Espírito te direciona. Continua dizendo. Eu vou ler mais uma vez o verso 10, que é muito maravilhoso. Mas você sabe muito bem o que ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé e minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei, e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio, Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, todos que desejavam ter uma vida de devoção com Cristo Jesus sofrerão perseguições, mas os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Observe que ele estava falando de algo que acontecia ali e algo que acontece hoje. Não se preocupe, eu fui enganado. Nós viveremos a pior geração, porque muitos não creram verdadeiramente, foram seduzidos pelos seus próprios desejos. Mas não se esqueçam que talvez aquelas pessoas que te seduziram e hoje você tem os seus olhos abertos, você fica olhando e fala assim, não, fique tranquilo, deixe que a resposta vem das mãos de Deus. E ele diz que os perversos e impostores irão de mal a pior, mais cedo ou mais tarde. Eles serão também enganados e sofrerão o castigo devido pelas suas obras malignas. Verso 14 continua dizendo, você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. A questão não é o outro, a questão sou eu. Eu costumo falar muito, quem não pode errar sou eu. Aqui em casa a gente sempre fala isso. Um filho briga com outro, eu falo assim, mas por que você... mas porque ela fez isso. Fala assim, não, quem não pode errar dele sou eu. Então ele já vai refletir acerca das atitudes dele, não acerca de como ele reage às atitudes dos outros. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado, sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhes deram a sabedoria para receber a salvação que vem em Cristo Jesus, instruídos no caminho da verdade. Aqui vem um dos versos do quais são centrais nas sagradas escrituras, do quais trazem autoridade para a sagrada escritura, do qual você deve ter em sua mente. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Por isso que nós lemos as Sagradas Escrituras, porque ela é útil para ensinar o que é verdade e mostrar o que nós não estamos vivendo de acordo com a verdade. É como um espelho que reflete as nossas imperfeitas imagens. E um espelho imperfeito que nós fazemos, nós quebramos. Observe que hoje as pessoas querem se olhar diante de uma tela de celular com filtros. A Bíblia não é um filtro. A Bíblia mostra a verdade nua e crua, quem nós somos de fato. Ainda que você não reconheça, o dia que o Espírito Santo mostrar, ele mostrará o quanto você foi um miserável e continua sendo um miserável, que tudo que você tem de bom é uma verdadeira dádiva do Senhor. Continua dizendo, ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Observe que essa palavra, mediante o agir do Espírito Santo, nos corrige e nos mostra como fazer o que é certo. Então vai e faça o que é certo. Você tem apenas uma razão para fazer o que é certo e todas as outras para fazer o que é errado. Domingo eu tenho que cultuar o Senhor. Hoje eu tenho que ler a palavra do Senhor. Eu tenho que perdoar. Não, mas a pessoa fez isso. Não interessa o que ela fez, interessa que eu tenho que perdoar, porque Cristo Jesus me perdoou. Verso 17. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Sem a palavra de Deus não existe capacitação para o povo para boa obra. Nós não somos capacitados por meras filosofias humanas. Nós somos capacitados por essa palavra, do qual nós estamos lendo de maneira integral. Olha aqui. Em 1 hora que nós estamos aqui, nós lemos 3 capítulos. Observe que eu poderia ler esses 3 capítulos, como já fiz algumas vezes, sem falar nada acrescentando. Você não gasta 15 minutos. Portanto, essa palavra é o suficiente.
que você leia as Sagradas Escrituras. Você talvez está aqui e não leu a Bíblia inteira esse ano. Mais uma vez você falhou e glória a Deus. Porque mesmo diante disso, ainda assim ele será glorificado. Como eu não consigo te precisar, mas eu sei que este ano que está por vir, que você coloque e fala assim, eu irei ler as Sagradas Escrituras todos os anos, o resto da minha vida, eu serei instruído nessa palavra para que eu não me afaste desse caminho do Senhor. O Senhor não abandona ninguém. Nós que o abandonamos. Nós que o abandonamos. Mas observe que quem o Senhor comprou, ele jamais o abandonará. Porque essa força virá dele, não vem de nós. Ah, estou perseverando porque o Senhor está me sustentando. Não porque eu sou bom. Então, quando você vê alguém caído, que você possa estender a sua mão com misericórdia, sabendo que essa pessoa pode estar passando apenas por um mau momento e que Deus é suficiente capaz para erguer aquela pessoa. Ah, mas ela viveu... Não, a ame. E use essa palavra para capacitá-los. Continua no último capítulo. Ele diz, eu lhes digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos. Quando vier para estabelecer seu reino, pregue a palavra. De tudo que ele falava, pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. Observe que a intenção da palavra é corrigir, repreender e encorajar. E o instrumento utilizado são vidas, homens. Timóteo ali era encorajado a isso. E ele diz, pois virá o tempo que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, pois seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Esses somos nós, esse tempo já chegou, esse tempo continua a existir. Quantos estão aí buscando apenas satisfazer os seus próprios desejos e mestres que lhes digam apenas aquilo que querem ouvir? Pessoas que não gostam de ser repreendidas, encorajadas e corrigidas. Essas pessoas rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações, não tenha medo de sofrer. Essas palavras são direcionadas a cada um de nós, cada uma dessas pessoas que estão aqui. Que você tome essas palavras como o próprio Deus falando a nós. E Deus que fala a nós por intermédio das Sagradas Escrituras. Deus fala única e exclusivamente por intermédio das Sagradas Escrituras. Então, eu vou ler mais uma vez e que você tome como o próprio Deus falando ao seu coração. Eu lhes digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje, com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade, correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, minha vida foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Lembre-se que ele estava ali prestes a ser morto. Ele estava ali na sua segunda prisão. Recluso, onde a sua alegria não estava no que seus olhos contemplavam, mas na esperança que emanava dessas palavras. Verso 8. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. O prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vida. Você aguarda a vinda do Senhor ou você espera ter sucesso no mundo onde o seu Senhor foi crucificado? Ah, galego, vive uma vida da hora. Então você quer viver aqui porque você imagina que sua vida é boa ou porque você tem esperança na vida que lhe foi prometida, que excede. Nada dessa vida poderá comparar com a glória que é de estarmos presencialmente ao lado do Senhor, ainda que Ele esteja conosco espiritualmente. Nada se compara ao que há de vir.
Nada, nada. O verso 9 diz: por favor, venham assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida, e foi para Tessalônica. Crescentemente foi embora para a Galácia, e Tito, crescente foi embora para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo, o seu companheiro. Lembra-se quem era Lucas? Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos e o Evangelho. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tico a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros, especialmente meus pergaminhos. Alexandre, o artífice, que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Observe que interessante. Ele lembra de uma pessoa do qual prejudicou, mas ele não estava ali reivindicando uma vingança, mas ele fala assim: o Senhor sabe o que ele fez. O Senhor sabe o que ele fez. Ele olha e ainda fala assim: tome cuidado com ele, advertindo, porque ele não vive o que nós vivemos. Isso não é falar mal de alguém, tá? Isso não é uma fofoca. É para que advirta que existam pessoas que não vivem o que você vive. É para advertir que tem pessoas que se afastam de Deus. Se as pessoas se afastam e não têm comunhão com Deus, nós não devemos ter comunhão com ela. Comunhão é a união íntima, tá? Não que nós devemos nos isolar do mundo, não é sobre isso. Mas observe que nós não devemos confiar em pessoas que não confiam em Deus. Porque nós sabemos que o que eles fazem tudo visa satisfazer o seu próprio estômago. Olha que interessante. Você já viu pessoas que carregam a cruz? O que significa carregar uma cruz? Significa que essa pessoa foi também crucificada. Esse era o símbolo da cruz. Que daí, se você ver uma pessoa com uma cruz, ela fala assim: as vontades e os desejos dela já foram crucificados. Então ela não está ali meramente satisfazendo seus próprios desejos. É muito interessante o significado da cruz, né? Mas a cruz virou meramente um adereço. Portanto, que tenhamos carregado no nosso pensamento todas essas verdades. Verso 16 diz: na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram, que isso não seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Olha que interessante. Ele fala assim: eu sou levado a juiz e estou sozinho. Mas que Deus tenha misericórdia dessas vidas. Porque o Senhor permanece ao meu lado e me dá forças para suportar e pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios a ouvissem. Ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. Observe que o maligno pode tocar seu corpo, mas ele não pode ferir a sua alma. E ele estava ali repousando nisso. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Envie minhas saudações a Priscila e Áquila e a família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e eu deixei Trófimo doente em Mileto. Olha aí, essa questão daí que todo mundo cura, tá? Pensa que ele era um apóstolo, não é essa questão. Nós não temos capacidade de curar, nós podemos orar e Deus ter misericórdia e curar, mas observe aqui que ali o que estava acontecendo já não mais imperavam essa questão dessas prodígios e maravilhas, porque a maior maravilha estava aqui, no poder do Espírito Santo penetrando o coração, e não em braços serem corrigidos, em visões serem restabelecidas, mas em corações serem transformados, em vidas serem transformadas. Que nossos olhos não sejam seduzidos por falsos sinais e falsos milagres, conforme nós já fomos advertidos aqui nas Sagradas Escrituras. Verso 21, caminhando por fim, diz: faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Eúbulo lhe manda lembranças, e também Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Que o Senhor esteja com seu espírito e que a graça esteja com todos vocês. Observe que a carta foi direcionada a Timóteo, mas ele fala de todos. Ou seja, essas cartas elas eram lidas
Essas cartas eram proclamadas, passadas de igreja para igreja, e eles poderiam ouvir o que Deus dizia por intermédio da inspiração do Espírito Santo a esses homens. Nós não temos novas cartas, nós não temos novas palavras, nós temos apenas as mesmas e velhas palavras que estão aqui. Que nós não precisamos ser eruditos para conhecermos, mas nós precisamos do Espírito Santo, ao qual nós clamamos. Gostaria de terminar orando e agradecendo, e antes falar apenas essas 4 divisões do quais são estabelecidas, onde nós fazemos sempre esse esquema ao final da ministração. A primeira parte você vai ver no capítulo 1, que retratou então a lealdade apesar do sofrimento. No capítulo 2, a lealdade a Deus no serviço. Da mesma forma, no capítulo 3 do verso 1 até o capítulo 4, verso 5, a lealdade a Deus em face àqueles que estavam se apostatando. A quarta parte, do capítulo 4, do 6 em diante, Deus leal ao seu servo, apesar da deserção. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos por sua palavra, Pai. Penetra os nossos corações e nos move. Senhor, nós te agradecemos por entregar o teu Filho unigênito na cruz por morrer por nós. Nós nos reconhecemos falhos, pecadores e merecedores dessa graça e pedimos que teu Santo Espírito continue a nos guiar. Pedimos, Pai, que o Senhor continue a nos guardar e a nos direcionar ao ensino verdadeiro. Nos encoraje a proclamarmos o Evangelho. Que o seu Evangelho seja proclamado aos 4 cantos do mundo. Nos capacite a sermos proclamadores do seu Evangelho, mas não apenas em palavras, mas em ações. Guarde cada uma dessas pessoas que estão aqui, que estão ouvindo o seu Evangelho. Obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de ler a sua palavra e de ser explicado essa palavra no íntimo dos nossos corações, não por uma voz humana, mas pelo teu divino Espírito Santo. Que teu Santo Espírito continue a nos fortalecer e nos guiar, que ele nos mantenha em pé em meio às adversidades e que ele nos direcione. Que não nos iludamos, Pai, diante das circunstâncias do que o mundo nos oferece, mas que possamos estar sempre firmados em Ti e encontrarmos acalanto e refúgio somente em Ti. Que o teu divino Espírito Santo alcance aqueles que ainda não foram alcançados. Guarde as nossas famílias, que eles possam vir a crer. Guarde os nossos amigos e nos use para levar o Evangelho a toda criatura do qual o Senhor comprou pelo teu precioso sangue, crendo que mais cedo ou mais tarde esses corações serão abertos. Eu te agradeço e te louvo por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará, crendo que crer em Ti é mais do que o suficiente. Obrigado, Pai. Obrigado, pois apenas te agradecemos, porque antes o Senhor nos amaste. Apenas clamamos a Ti, porque antes o Senhor nos chamaste. Obrigado, Senhor, por tamanha dádiva. Tenha misericórdia de nossas vidas. É assim que eu oro. Em nome de Jesus. Amém. 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 É isso então, galera. Tamo junto. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Amanhã estaremos aqui, mais um dia, se Deus assim permitir. Que vocês possam refletir acerca dessas palavras, compartilhar com outras pessoas. E que Deus te capacite. Um beijo no coração. Tamo junto. Parabéns a todos. Mais um livro lido integralmente. Que o nome do Senhor seja exaltado. Beijo. Fui. Até amanhã, se Deus assim permitir. Beijo, Silvia, Nívia, Eliane, o Guerreiro, que eu não sei quem é ele, eu tenho esse pseudônimo, Valdomiro, Gandhi, um beijo a todos, tamo junto, até amanhã, fui. Helena que tá aí também, Rodrigo, beijo, 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 fui.